Olá, você tem medo de um dia não lembrar o nome das pessoas que mais ama? Ou de olhar no espelho e não saber quem é? O Alzheimer é uma das doenças mais temidas da atualidade e os casos continuam aumentando. Quais são as 6 frutas eficazes na prevenção do Alzheimer? Os 7 sinais de demência que você provavelmente está desconsiderando no momento. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram uma descoberta revolucionária na revista Nature, na qual conseguiram reverter sintomas de Alzheimer em ambiente de laboratório, o que nos traz um pouco de esperança. Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. Além disso, compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares. Ao compartilhar, você estará ajudando mais pessoas. E me diz uma coisa: você conhece alguém que tenha demência? Um parente? De onde você é, do Brasil ou de outro lugar do mundo? Registre abaixo. Vamos nessa! Primeiramente, um aviso muito importante. A ciência verdadeira, divulgada em periódicos de renome como JAMA, apresenta exatamente o contrário. Uma das melhores estratégias de prevenção é uma dieta rica em frutas coloridas. E os números não mentem. Indivíduos que consumiam 6 porções diárias de alimentos ricos em flavonoides apresentaram um risco 28% menor de desenvolver demência. 28% inferior? Isso transforma vidas. Agora, por que isso é eficaz? Porque todos os dias em seu cérebro ocorrem pequenos incêndios, inflamação e dano oxidativo, que convertem neurônios saudáveis em máquinas enferrujadas e inflamadas gradualmente. Você nem percebe até o dia em que começa a esquecer. É nesse ponto que os flavonoides e antocianinas entram em cena. Os flavonoides apagam incêndios e possuem propriedades anti-inflamatórias. As antocianinas ajudam a purificar a poluição, exercendo uma ação antioxidante. Em conjunto, essas moléculas asseguram o funcionamento perfeito do seu cérebro. E quais são as frutas que contêm essas moléculas poderosas? Vamos a elas imediatamente. Aguarde pela número 1, pois ela é a mais relevante e frequentemente ignorada. A fruta que ocupa a 6ª posição é o abacate, uma fruta que raramente é relacionada ao cérebro, mas que deveria. Por qual motivo? O abacate contém gorduras saudáveis. Para ser claro, quando seu cérebro está inflamado, a primeira coisa que é afetada é sua habilidade de concentração e foco. Pega um livro e não consegue passar de 3 páginas. Vai fazer seu trabalho e acaba se perdendo no processo. Isso não é um processo normal de envelhecimento, é inflamação afetando as funções executivas. E é nesse ponto que o abacate se torna relevante, pois a gordura presente nele é exatamente o que o seu cérebro necessita. São gorduras monoinsaturadas, as mesmas do azeite de oliva, de melhor qualidade disponível no mercado. Azeite premium de R$ 200. E o seu cérebro é composto por 60% de gordura. Sem as gorduras adequadas, seu cérebro se torna um motor que não funciona. Tenta acelerar, mas não ultrapassa ninguém. Além disso, o abacate possui outro superpoder: o magnésio. Um abacate inteiro contém mais magnésio do que a quantidade média consumida por uma pessoa em uma semana. Além disso, você sabe que o magnésio é essencial para a comunicação eficaz entre as células cerebrais e possui uma ação anti-inflamatória extremamente eficaz. Sem magnésio, depressão, problemas de memória, névoa mental. Com magnésio, concentração, nitidez e memória aguçada. Portanto, o abacate não pode ser ignorado. Há um tipo de esquecimento que é irritante. Sabe aquele que está quase na ponta da língua? Você está no meio da frase e a palavra desaparece. Você para, busca na memória, ABC, vazio. Aí você pensa, espera, isso é normal? Não. Ou melhor, não deveria ser assim. Isso indica que as sinapses, as ligações entre os neurônios, estão começando a ativar, como aquela luz que deseja extinguir completamente. Mas espera aí, é o meu cérebro. Precisamente.
A comunicação não está tão ágil. É aqui que entram as peras e as maçãs. Duas frutas que a maioria consome sem saber que possuem superpoderes contra o declínio cognitivo. E quais frutas se sobressaíram? Peras e maçãs. Por qual motivo? A casca, rica em quercetina, é o segredo. Um flavonoide que funciona como um escudo antioxidante, defendendo as sinapses contra o estresse oxidativo e inflamação. A maior parte descasca e descarta o que elas têm de melhor. Porém, ao comer com a casca, você lubrifica essas engrenagens. As palavras fluem, as conversas acontecem sem frustração e o cérebro se mantém afiado. A fruta número 4 são as uvas, e também as uvas passas. Agora surge um dos sinais mais aterrorizantes e que poucos conseguem perceber: a dificuldade em reproduzir e realizar tarefas que antes eram automáticas, sem reflexão. Esquecer como usar um micro-ondas, aparelho que você manuseia desde 1988. Se misturar com uma receita que você costuma fazer, a do bolo de chocolate que sua mãe lhe ensinou. Ter problemas para administrar as contas mensais, quando antes você fazia tudo de memória. Sugere um comprometimento da memória processual, o manual de instruções cerebral responsável pelo controle das atividades automáticas. Quando o cérebro está inflamado e a circulação sanguínea enfraquecida, é semelhante a um computador infectado por vírus, lento, travando constantemente e piorando a cada semana que passa. É nesse ponto que as uvas e uvas passas entram, uma das armas mais subestimadas no combate ao envelhecimento cerebral, pouco conhecida pela maioria. O Framingham Heart Study, o maior estudo de longevidade do mundo, que já possui mais de 80 anos de dados, fez uma descoberta surpreendente. Adultos que ingeriram uma maior quantidade de uvas escuras na meia-idade, entre 45 e 59 anos, apresentaram uma redução de 44% no risco de declínio cognitivo décadas mais tarde. O resveratrol, um flavonoide potente encontrado na casca de uvas roxas e vermelhas, é considerado uma estrela. Além de ser um antioxidante, ele atua como um engenheiro molecular que reconstrói as paredes dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo em até 30%. Porém, há um detalhe: é preferível comer a fruta do que tomar suplementos. Os suplementos podem ter efeitos prejudiciais, o que pode acabar sendo um tiro no pé. Você começa a antecipar novamente, você responde de forma natural. Cozinhar a receita de memória sem consultar o celular. Suas mãos têm o conhecimento do que fazer. Gerenciar as contas é olhar para os números. O cérebro continua processando tudo em segundos, como fazia aos 40 anos. Tarefas automatizadas, antivírus em funcionamento. A terceira fruta é a laranja, a mexerica ou até mesmo a toranja, conhecida como grapefruit. Agora, vem o sinal que te faz despertar no meio da noite com medo. Você está indo para um lugar que conhece há 2 décadas. Trabalha em uma padaria e de repente não consegue recordar o trajeto. Você começa a se confundir, não é qual dia da semana. Há uma verdadeira confusão sobre quando e onde você está. Isso não é normal, não é fadiga, nem distração. Trata-se de desorientação no espaço e no tempo. Um dos mais graves indícios de deterioração cognitiva. Aqui se incluem as frutas cítricas, e não é por acaso que ocupam a terceira posição da nossa lista. Laranja, mexerica e toranja não são consideradas heróis apenas por conterem vitamina C. São heróis devido à esperidina. A segunda fruta são os mirtilos, também conhecidos como blueberries. Agora chega o sinal que você mais teme, aquele que você nunca quer reconhecer que está ocorrendo. Você está conversando com amigos e 5 minutos depois, um deles pergunta: "Lembra quando você comentou sobre isso?" E você não se recorda. Não é que você simulou não ouvir. A questão é que a conversa desapareceu, sumiu, como se nunca houvesse existido. As chaves somem. Você entra em um ambiente e se esquece. Por que você foi lá? Compromissos relevantes. Você não se esqueceu, você nunca anotou. É tão evidente que as pessoas começam a perceber. A família começa a notar. Isso é arrasador,
pois afeta a única coisa que te define como você mesmo: sua trajetória, suas recordações, suas conexões. Quando sua memória se apaga, você também se apaga. Aqui se incluem os mirtilos, e não é por acaso que essa pequena fruta ocupa a segunda posição do nosso caldão. Porque os mirtilos não são apenas benéficos para a memória. Mirtilos restauram sua memória de forma literal. Além de diminuir a inflamação, eles reativam as sinapses adormecidas. Aquelas ligações neurais responsáveis por armazenar suas memórias que foram sendo desligadas gradativamente. Resultado, seu cérebro literalmente recorda novamente. Uma xícara de mirtilos frescos ou congelados deve ser consumida diariamente. Adicione ao iogurte grego a vitamina e a aveia com mel. Se você está no Brasil e considera que mirtilos frescos são caros, concordo com você, são realmente caros. Amora preta, jabuticaba e açaí sem adição de açúcar. Todos operam, todos reativam. Em um mês você começará a perceber que as conversas ficam mais claras e não desaparecem mais. Você identifica diálogos e recorda automaticamente como era antes dos 40. Isso se chama neuroplasticidade. E agora chega a fruta que transformou tudo. A número 1 é a que ninguém imagina ser tão poderosa. Os morangos são a fruta número 1, campeã absoluta. Alcançamos o pior ponto. Sinal que ninguém vê chegando, sinal que te mata antes de você perceber que está morrendo. Irritação. Você desperta e tudo te aborrece. Trânsito, paciência curta, um colega diz algo errado e você perde a calma. A verdade é que ninguém quer reconhecer. Seu cérebro está com inflamação, e quando o cérebro está inflamado, ele perde a capacidade de controlar as emoções. Quando está irritado, sua habilidade de controlar a raiva está desativada. Sua habilidade de experimentar alegria está diminuída. Seu sistema executivo, responsável por tomar decisões, resolver problemas e controlar impulsos, está bloqueado. Nesse meio tempo, sua família sofre. Seus vínculos pessoais desmoronam. Sua carreira desmorona. É tão discreto e imperceptível que a maioria das pessoas não percebe o motivo até que seja tarde demais. Aqui se coloca um morango. E não é por acaso que essa é a nossa medalha de ouro. Porque morangos não são bons para após a emoção. Morangos recuperam sua habilidade de ser humano. Eles possuem insulina, que é equivalente à inflamação, começando a esquecer as coisas de maneira sutil. Começando a se sentir deprimidas. Indivíduos que desconheciam que estavam caindo no buraco. O que aconteceu? Metade recebeu placebo, ou seja, substância inativa. Metade das pessoas recebeu morangos, o que equivale a uma xícara diária de morango fresco, ao longo de 12 semanas. Os resultados mostraram que o grupo placebo continuou a piorar. Mais lapsos de memória, mais depressão, mais irritação. O grupo dos morangos? Transformação total. A memória começou a retornar. O humor melhorou de forma significativa. Indivíduos que chegaram com depressão, apatia e retraimento saíram com o sistema emocional ajustado. Não houve uma melhora significativa. Houve uma inversão. Da depressão à alegria, da irritação à calma, da apatia ao desejo de viver. No período de 12 semanas. De que maneira? Aqui está a ciência que poucos neurocientistas discutem abertamente. Os morangos contêm um composto em uma quantidade maior do que qualquer outra fruta. O ácido elástico. Ele restabelece a conexão entre a amígdala e o córtex pré-frontal, aquela construção que clama por perigo. Como resultado, você retoma o controle de suas emoções. Você não surta quando algo desagradável acontece. Você consegue estar leve e feliz. A inflamação que se desloca para o cérebro é provocada pela resistência à insulina associada ao sobrepeso na meia-idade. Quando chega lá, ela desliga a alegria, reduz de forma significativa a serotonina, dopamina e todos os neurotransmissores associados à felicidade. Os morangos combatem essa inflamação de forma precisa.
ajustando os neurotransmissores na região correta. Não se trata de uma dieta diferente, é transformar o alimento em remédio. Por que ninguém comenta sobre isso? Consumir frutas, porque não é rentável. Vamos vender, agendar a troca e tudo ficará bem. Agora a decisão é sua. Você conhece a ciência. Você está ciente de que seu cérebro está solicitando ajuda. Inicie agora. Porém, é preciso abordar os riscos. Nem toda fruta é adequada para você. Por exemplo, a toranja que mencionei interage com mais de 85 medicamentos, incluindo medicamentos para pressão, colesterol e anticoagulantes. Se você utiliza algum desses medicamentos de uso contínuo, evite. Ou opte por laranja, mexerica, uvas passas. Possui 107 gramas de açúcar por xícara. Para efeito de comparação, uma uva fresca pesa 15 gramas. Se você tem diabetes, consuma apenas uva fresca. E também carambola. Possui neurotoxina que pode ser fatal se os rins estiverem danificados. Se você tem doença renal, faz diálise ou tem níveis elevados de creatinina, nunca coma. Já presenciei pessoas morrerem após consumir suco de carambola. Ah, mas não gosto de nenhuma das frutas que você mencionou. Tudo certo. A banana é abundante em potássio e magnésio, nutrientes benéficos para o cérebro. Mamão é abundante em antioxidantes, contém fibras e é muito mais econômico. A goiaba possui uma quantidade de vitamina C superior à da laranja e é muito mais barata. A manga, que é rica em vitamina A e flavonoides, contribui para melhorar a aparência do rosto. E claro, se você deseja economizar, adquira frutas da época. Quando estiverem em oferta, congele morangos e amoras. O mamão é mais barato do que um cacho de uva importada e possui um valor nutricional excelente. A proteção cerebral de qualidade não precisa ser cara. Aproveite o que a terra brasileira oferece em abundância. Por exemplo, o açaí que mencionei. E a propósito, você pode adicionar chá verde, chocolate amargo, 70% cebola roxa, brócolis e chá de hibisco. Tudo isso contém flavonoides. A consistência, e não a perfeição, é o segredo. Inicie com 3 porções de frutas diariamente e aumente progressivamente. Seu corpo se ajustará de forma natural. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode transformar nossa compreensão do Alzheimer. Eles reverteram a patologia da doença, evitaram danos neurais e recuperaram a memória dos animais. Certamente devemos ser cautelosos. São experimentos realizados em animais e precisamos aguardar os testes em humanos. Ainda não é uma solução mágica, mas representa um novo caminho no tratamento revolucionário que nos traz esperança genuína. Ao unir isso ao que sabemos sobre os flavonoides, que diminuem a inflamação e protegem os neurônios, estamos vivendo um momento histórico em que dispomos de diversas abordagens científicas para combater o Alzheimer. A ciência está avançando rapidamente e você pode estar utilizando hoje as ferramentas que os médicos do futuro recomendarão. Ah, e há algo sério que preciso discutir com você. O estudo sobre o Alzheimer, que se manifesta aos 70 anos, teve início silencioso aos 30. O infarto, que ocorreu aos 50 anos, começou a se formar aos 20. O AVC, que causa paralisia aos 60 anos, começou a se manifestar aos 40. Digo isso porque sou cardiologista e estou na sua frente quando o resultado do exame chega. A pressão arterial, que estava apenas um pouco elevada aos 35 anos, mas foi negligenciada, causou danos aos rins. O açúcar, que estava no limite aos 40, danificou os nervos dos pés. Quando você chega ao meu consultório com 70 anos e diagnóstico de Alzheimer, posso prescrever medicamentos que auxiliam na desaceleração da progressão da doença. Porém, 3 décadas de inflamação cerebral silenciosa, décadas sem flavonoides, sem atividade física e sem sono reparador não podem ser revertidas. O que você faz hoje determina como será o idoso que você se tornará no futuro. A decisão é sua, mas o tempo não para. Então, eu te pergunto, o que você fará agora? Porque vou te contar uma coisa. A fruta que você vai comer em breve é a medicina mais potente que há.
é você assumindo o controle e afirmando: eu me importo, meu cérebro importa, meu futuro importa. Porque se você não se importar, ninguém mais vai. Gostou do conteúdo? Lembre-se de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento. E se cuidem, especialmente compartilhem com alguém de meia idade, aquela pessoa que vocês amam e desejam proteger. Agradeço imensamente.